Dando continuidade, então, à nossa matéria de direito administrativo, o nosso ponto de hoje vai ser a responsabilidade civil da administração pública, também colocada em alguns editais como a chamada responsabilidade extracontratual. Tá? Então, vocês vão encontrar, na verdade, de várias formas diferentes colocadas esta matéria no edital, mas o pano de fundo é a responsabilidade do Estado. É isso que nós vamos, então, trabalhar nesta aula específica sobre responsabilidade. O que é o conceito, então, de responsabilidade do Estado? Vejam lá. Investiga o dever estatal de ressarcir particulares por prejuízos civis e extracontratuais experimentados em decorrência de ações ou omissões de agentes públicos no exercício da função administrativa. Vamos entender. Sempre que estamos falando de responsabilidade extracontratual ou responsabilidade civil, gente, na verdade é alguém da sociedade que foi prejudicado em função de alguma lesão cometida pela administração pública. Só que nós não podemos esquecer que a administração pública não age por si só. Esta administração pública internamente, né, formada por órgãos, e aí cada órgão tem lá os seus agentes, cada um com a sua responsabilidade por suas atitudes. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que saber é o conceito. O conceito é o terceiro buscando a responsabilização da administração. É isso que nós vamos estudar quando falamos, então, de responsabilidade civil. Por exemplo, tá andando na rua, o asfalto absorve o carro que está andando. Tenho aí um dever de indenizar? Tenho. Ou então, tive um atendimento no hospital que causou a morte de alguém. Tenho aí uma responsabilização. Ou então tem um veículo dirigido por um agente público, por um servidor, que comete um evento de trânsito, um acidente de trânsito e bate num veículo de um particular. Tenho aí o dever de responsabilidade, certo, gente? É disso que nós estamos falando quando falamos, então, de responsabilidade do Estado. A regra, então, da responsabilidade do Estado, nós encontramos no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vejam o que diz o 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes cometerem. Bom, olha o detalhe aqui, gente. Para entender a parte da responsabilidade que se aplica para as entidades públicas, o aluno tem que ter a compreensão, o domínio da matéria de administração pública, tá? Então, vamos ter que voltar lá primeiro, fazer uma rápida revisão na parte da administração para poder responder as questões sobre responsabilidade. Lembra lá, quais são as entidades que são regidas pelo direito público? União, estados, Distrito Federal e municípios na administração direta. E da administração indireta, quem é que é regido por regras de direito público? Autarquias, autarquias especiais, fundações públicas. Não esqueçam que fundações nós podemos ter as públicas e as privadas. Regime público, as fundações públicas, ok? Então, o que diz aqui? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Lembrem lá, gente, nós temos quem são regidas por regras de direito privado. Temos as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Só que lembrem também que nós falamos que as empresas públicas e sociedades de economia mista,
hoje, por força do artigo 173 da Constituição Federal, podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica. E cuidado, não é quando estiverem explorando atividade econômica as empresas públicas e sociedade de economia mista, só quando estiverem prestando serviço público. Vamos então analisar umas questões em relação a esta regra de responsabilidade. Vejamos essa aqui, analista lá do TRT, aplicada pela FCC em 2012. Agente do Estado Y realiza fiscalização que redunda em penalidades administrativas para a empresa Teco e Tal Limitada. Posteriormente, verifica-se que os atos administrativos não tinham fundamento legal e que decorreram de animosidade pessoal com o proprietário do estabelecimento em virtude de conflito amoroso. Diante dessa situação, emerge a responsabilidade, gente. Vejam a situação. Olha, vejam de novo, ó. Agente do Estado W realiza a fiscalização. É o agente e ele acaba responsabilizando, né, a empresa Tec e Tal Limitada de forma indevida. Então, ela tem ou não tem direito a ressarcimento, responsabilidade? Tem. Então, que tipo de responsabilidade nós temos? Da Teco e Tal em relação ao Estado, né, e o Estado em relação a seu agente. Sempre o terceiro, ou seja, a Teco e Tal, em relação ao Estado, a responsabilidade é objetiva. Agora, o Estado em relação ao seu agente, responsabilidade subjetiva. Então, a subjetiva do agente e objetiva do Estado Y, subjetiva do agente e imunidade do Estado? Não, né, gente? A tá exatamente correta, conforme nós acabamos de ver. C, objetiva do Estado e objetiva do agente? Não, é objetiva do Estado e subjetiva do agente. Subjetiva do Estado? Não, objetiva do Estado. Subjetiva do agente? Sim, e subjetiva do Estado? Não, objetiva do Estado. Gente, tem que saber quando que é objetiva e quando que é subjetiva. Sempre em relação à administração pública vai ser, quando regida por regra de direito público, vai ser objetiva. Sempre em relação ao agente vai ser subjetiva, desde que tenha ficado comprovado o dolo ou a culpa.